Olá, tudo bem? Mais um quadro aqui quadro de dentro para fora, saúde na prática, tá? Então vou abordar alguns temas aqui hoje sobre obesidade, sobre sistema imunológico, sobre tireoide, né? E a influência do exercício físico para a contribuição do gasto energético, entre outros fatores. Bom, o sistema imunológico, quero deixar bem claro que ele tem três funções louváveis. Ele previne e elimina invasões, né, infecções. Ele inicia o reparo tecidual, além de matar células invasoras, né, por apoptose, por exemplo, né, morte celular. E ele impede o crescimento de células tumorais, de células que não correspondem à essência, né? Essa essência é composta de 50% do pai, que é a genética, e 50% da mãe. Então, qualquer coisa que esteja fora dessa programação é tido como invasor. E aí, o sistema imunológico, que é a defesa, busca combater, ok? Uma coisa que eu quero deixar claro também que existem várias substâncias, né? Várias moléculas do sistema imunológico. Por exemplo, macrófagos, vamos falar sobre os macrófagos. Vamos falar sobre as natural killers, ou seja, as assassinas naturais. Vamos falar sobre os linfócitos, que para mim é que tem maior eficiência, né? O maior operário do sistema imunológico. E pode ser que surja uma outra substância. Bom, então o marcador principal do sistema imunológico são as plaquetas, deixar bem claro isso. Então, quando as plaquetas estão baixas, quer dizer que a atividade medular, a medula, tá, está protegida, ou seja, não foi danificada, né, a invasão não está tão séria. Bom, esse é o primeiro fator. Segundo, o macrófago. O macrófago é o macros, né? Que significa grande. Então, ele tem essa expressão de o poderoso, ok? Então, quando o neutrófilo, né, que é o primeiro que inicia, né, a sinalização, tem dano tecidual, o neutrófilo já vai lá de imediato, né? A neutrofilia acontece, ou seja, neutrófilos na corrente sanguínea, ok? E uma coisa que eu quero deixar bem claro, imunidade inata, ok? Que vai do período zero, quando o dano aconteceu, quando tem inflamação, né? Até 12 horas. E o adaptativo a partir de 12 horas, ok? Então, o neutrófilo quando vem, né? Teve dano, o neutrófilo já vai de imediato, ok? Já é um indicador de dano, neutrofilia. E adaptativa a partir de 12 horas. Bom, então o macrófago, após finalizado, ele vai lá combater, ele vai matar, né, morte celular. Né? Então ele libera um peróxido de hidrogênio, ou seja, uma água oxigenada. Né? Então ele busca, se ele não conseguir matar, ele busca com essa substância liberada promover dano na parede, né? na membrana do invasor, do vírus, ou que seja, um dano lipoproteico, na membrana de lipoproteína, né, que deixa essa parede, deixa essa proteção aberta, né, para o linfócito, por exemplo, ele vir combater, né? O linfócito que se divide em dois, linfócitos T, CD8, linfócito T, CD4. Então o linfócito T, CD8, ele tem uma característica citotóxica, então ele libera uma substância para combater e de fato combate, ok? Então essa parede aberta, ok? Essa parede aberta, essa substância liberada pelo linfócito T, CD8, ele tem maior capacidade de alcance, né? De chegada desse líquido para combater a célula invasora, ok? Então a célula natural killer, ela é como se fosse o gerente, como se fosse a coordenadora, ele verifica se está tudo bem, né? Se tudo que está tendo ali corresponde à genética. Que genética? Do pai e da mãe, 50% de cada um, ok? E de fato, se ela de fato encontra algum invasor, ela mesmo combate ou manda combater, né? Assassina natural. Então, o linfócito TCD4, voltando ao assunto, é como se fosse o gerenciador dos linfócitos.
Então, ó, vai pra lá, vai pra cá, né? Tá tudo bem aqui, vai pra lá que tem mais dano. Então, a AIDS, por exemplo, o vírus HIV, ele combate, ele vai de encontro, ele inibe o linfócito T CD4. O que eu quero que você entenda com isso? Não tendo organização, não tendo sinalização, não tendo invasão mesmo tendo, né? Ele mascara. Então, quando está instalado, já tem muito. Então, já era, perdeu. Imagina um exército aqui de 300 linfócitos T CD8 que vai lá e combate. Então, a pessoa que está para sinalizar os linfócitos que teve invasão para os 300 ir lá, falou, não, ele dormiu no ponto. Então, quando invadiram o castelo, né, já invadiram com 5 mil. 5 mil versus 300. Então, não tem como combater. Mesmo que diminua, né, mesmo que atenue os efeitos desses 5 mil, mas já está instalado, teve invasão, e aí, meu amigo, já era. Uma característica muito importante é que esse sistema imunológico é mantido pela glicemia, ok? Então, talvez nesse aspecto de sistema imunológico, o jejum não seja tão interessante, até porque o jejum libera cortisol. Cortisol é um hormônio inflamatório, né? Tem várias repercussões, né, fisiológicas desses hormônios de estresse, né? Hormônios invasores, essas citocinas, né, pró-inflamatórias depois de um dano, por exemplo, como o jejum. Em jejum é tido como uma agressão, libera essas substâncias que são anorexígenas, ou seja, elas reduzem o apetite, né? Então, cada vez você vai ficando menos apetite, cada vez o sistema imune vai ficando depressivo, vai tendo imunossupressão, ok? Ou seja, mais exposto você está. Principalmente pessoas que não bebem muita água. O sistema imunológico é mantido por hidratação, né? O muco, a mucosa, né, no intestino, né, nos órgãos, principalmente viscerais, são mantidos por uma camada que aqui em cima no nariz, né, na região do retrorosto, tem o catarro, né, tem a substância que a gente joga quando acorda, né, quando tem invasão, o espirro propriamente dito. O que é o espirro? Espirro é um sinal, ou seja, teve alguma coisa, entrou em contato, ativou esse invasor, por exemplo, poeira, né, alérgico à poeira, ou seja, teve a visão, a poeira e quer jogar fora, entrou. Né? Então essa produção de muco, essa produção de mucosa é mantida por água. Se não tem água, não tem como ter essa produção, não tem como ter essa primeira barreira, ok? Então quero deixar bem claro que isso é uma barreira e funciona. Em tempos de Covid, né, temos feito aquele teste padrão ouro que é colocado uma caneta, né, nessa região do retrorosto, onde nessa região do muco, mucosa, tem-se as imoglobinas, ou seja, elas combatem já o vírus ficar ali, ok? Ele não invade o ambiente interno, né, dos músculos lisos, né, músculos cardíacos, enfim. Então as imunoglobinas, IgG, que é a fase ativa, e imunoglobina M, fase tardia. Então a fase ativa é que entrou em contato. Então nesse primeiro momento, após detectada, a pessoa fica desse quarentena, né, de 40, 14, 15 dias isolado, né, e quando está instalado, aí realmente tem que ter internação, etc. Mas a fase tardia é quando já está instalado. Entrou e, meu irmão, pode ser que as repercussões negativas, tomara que não tenha, mas pode haver já que está instalado, ok? E hidratação. Essas células também consomem energia através da glutamina, ok? Mesmo sendo paradoxal esse combate, essa melhora do sistema imunológico pela glutamina, né? Autores dizem que sim, autores dizem que não, mesmo com resultados eficientes, resultados fidedignos, né? Mas quero deixar bem claro esse paradoxo. Bom, mas elas consomem energia através da glutamina, né? Vai em cetoglutarato, né? Ativa cetoglutarato, entra em ciclo de Krebs para produzir essa energia. Bom, outra coisa que é legal falar, que esse sistema imunológico depressivo, né? Esse sistema de inflamação instalado, por exemplo, como cortisol, em jejum, né? Pela falta de hidratação e exercício intenso. Exercício intenso é imunossupressor, ok? Te deixa uma janela imunológica aberta,
né? Às vezes você treina à noite, vai estar sem camisa, né? À noite está frio, então provavelmente você tem uma gripe, entre outras coisas, né? Fica o alerta. Então, esses agentes imunossupressivos, imunossupressores, têm características que liberam substâncias pró-inflamatórias. Essas pró-inflamatórias, eu já falei uma característica que tem... são anorexia, reduzem o apetite, ou seja, gera mais jejum, mas essas pró-inflamatórias, esse estado de inflamação, ou seja, de inflamável. O que é inflamável? Tá, a qualquer momento, se tem um fogo ali, se tem uma combustão, explode tudo, né? Então, por exemplo, no posto tem um ambiente inflamável, né? Não pode mexer com o celular, não pode fumar, ou seja, qualquer contato ali de gotículas de gasolina, se às vezes está fumando, é suficiente para explodir. Então, o ambiente de inflamação, né, o ambiente de inflamação está arriscado a explodir. O explodir quer dizer a doença, explodir pode ser a morte de células ou da vida propriamente dita por doenças crônicas não degenerativas, né, entre outras. O que eu quero dizer com isso? O exercício, né, o exercício moderado, o exercício, manter-se ativo, né, faz essa liberação de microRNA, faz a modulação do sistema imunológico, ou seja, esses ciclos de substâncias, elas morrem e vivem novamente. Esses eritrócitos, ou seja, quantidade de células vermelhas por quantidade de litro de sangue, né, de líquido, né, de plasma. Então, tem 200 ml de líquido, mas tem grande quantidade de células vermelhas. Diferente de a mesma quantidade de água, de plasma e pouca quantidade de células vermelhas, que combatem, né, de células brancas, que combatem o sistema imunológico. Então, quero deixar bem claro, o exercício é vida, o exercício te protege, né? Exercício reduz a quantidade de gordura, aumenta a oxidação de gordura, né? Mantém o consumo de gordura, né, ácido graxo livre, ou seja, liberado na corrente sanguínea, né, gordura liberada na corrente sanguínea pelo músculo. Não adianta só mobilizar a gordura, né, às vezes por massagem ou por medicamentos. Ela tem que ser oxidada e só oxida com exercício, ok? Exercício consome energia através de macronutrientes, a gordura é uma delas, ok? Então, essa manutenção de hábitos de vida, estilos de vida saudável, ativo, modula o sistema imunológico, tá? Tem melhoria na proliferação dessas células imunológicas, né? Então, a reparação de danos é composta por 4 etapas. Primeiro tem a primeira etapa é a inflamação, então essas células vão lá de imediato, vão lá serem instaladas, né, no dano tecidual, por exemplo, como um corte aqui, ok? Então, tá inflamado, ok? Então, a segunda etapa é proliferação, ok? Então, essa proliferação vai começar a proliferar, né, a expandir para pegar toda a região danificada. A terceira é a reparação propriamente dita, né? E a quarta tem a cicatrização. Então, mais uma vez, é uma etapa, ok? Em que hábitos contribuem ou prejudicam esse processo. Okay? Então, manter-se ativo, fazer exercício diminui o tempo sentado, diminui o tempo sedentário, diminui o tempo no celular, e todos esses fatores contribuem para melhoria na expectativa de vida, melhoria na produção de força, né? Manter a contração músculo-esquelética, libera miocinas, né? O músculo é um órgão, pois produz substâncias, por exemplo, como interleucina 6, ok? Ela que é uma substância, né, uma citocina inflamatória, ou seja, ela contribui para o processo, para o ambiente inflamado, né, com risco, mas ela ativa, ela é produzida pelo músculo, né, pela contração muscular, por dano tecidual, músculo através da contração, através de resistências, né, ela contribui para substâncias que são anti-inflamatórias, ela contribui para a oxidação de macronutrientes, contribui para a liberação de ácido graxo livre, ou seja, às vezes a gordura infiltrada que está lá dentro do músculo, intermuscular, entre os músculos, intramuscular, entre as fibras, ou intramiocelular, às vezes está lá dentro da célula. Então essa miocina
vai lá nessa gordura infiltrada, libera na corrente sanguínea, e liberada na corrente sanguínea ela pode ser oxidada, ou seja, ela evaporou, ok? Perda de calor. Temos por evaporação, temos por condução, temos por condução, convecção, né, em diferentes ambientes. Mas eu não quero entrar nesse assunto, não quero perder o foco. O fato é que manter-se ativo contribui principalmente para manter a tireoide ativa. O hipotireoidismo, né, é contribuinte para outros distúrbios, né? Os hormônios liberados pela tireoide contribuem para o gasto energético. Uma das repercussões negativas do hipotireoidismo é a falta de a má disposição, a intolerância ao frio, a intolerância ao esforço, né? O gasto energético baixo, ou seja, o gasto energético é contribuído por 3 fatores também, né? A taxa metabólica basal, que é o que você gasta, com o que você tem de tecidos, com o que você precisa de ouvir, falar, ver, né? Pensar. Taxa metabólica basal, a atividade física, ou seja, o que você faz ao longo do dia, e o efeito térmico do alimento, ou seja, o que você come vai gastar calorias também. Por exemplo, por hidrólise. Até isso, para fazer a digestão, precisa de água. Então, a hidratação é fundamental, é impreterível. Tem que beber água, galera. Tem que ter um consumo de líquido adequado, ok? Principalmente para a perda de calor acontecer, ok? Então, falamos aqui sobre obesidade, ok? A obesidade, promove um ambiente inflamatório, ok? Promove a inflamação crônica, ou seja, um ambiente imunossupressor, ok? A obesidade, a hiperplasia, a hipertrofia de células adiposas contribuem para a infiltração, ou seja, o macrófago vai lá para dentro tentar combater, né, do tecido adiposo. M1, né, o M2 está em tecidos magros e o M1 está em indivíduos obesos. Tá? Então, esse macrófago infiltrado é responsável por liberar citocinas inflamatórias, mais ainda, chego a dizer até agressivas, mais do que as outras, por exemplo, como NF-kappa-beta, ok? TNF-alfa, e aí isso contribui para diversas outras substâncias, como um efeito, uma bola de neve, né? Um efeito dominó. Tudo isso vai causando mal-estar, vai causando prejuízo na força muscular, na resistência muscular, no prejuízo do sistema respiratório, na intolerância ao esforço, no mal-estar, né? Na depressão, né? Todas essas coisas contribuem para a má expectativa de vida, para a má manutenção da vida saudável, para maior tempo sentado, para maior adesão à tecnologia. E tudo isso a gente reduz a qualidade de vida e pessoas vivem menos e vivem pior, né? Pessoas vivem dependentes. Então, o estilo de vida saudável contribui para o funcionamento da tireoide, né? Para a tiroxina, né? Contribuem para a redução do peso propriamente dita, para menor sensibilidade à insulina, ou seja, precisa de menos insulina e maior transporte, né? Levar a glicose para a parte, para a janela da célula, né? Quem faz isso, quem bota para dentro da célula para consumir a glicose é o GLUT4, ativando ali várias outras substâncias. Então, todos esses fatores contribuem para melhor funcionamento desse maquinário complexo, sistemático e perfeito, ok? Redução do peso, funcionamento da tireoide, ok? Não estarmos inflamados, ok? Por um ambiente não responsável, mas a gente pode contribuir para anabolizar, ou seja, para construir, ok? E todos esses fatores eu espero que você tenha entendido para se manter ativo. Inclusive, o funcionamento da tireoide contribui para a síntese de proteínas, ok? Para a produção de aminoácidos que fazem esse anabolismo, essa construção de moléculas menores para moléculas maiores está acontecendo, ok? Então, aumente o seu gasto energético, faça atividade física, ok? Você vai fazer exercício intenso, que é muito bom para aumento da força, melhora do consumo máximo de oxigênio,
mas tem um descanso para recuperar. Essa janela feche para você construir novamente, ok? Fazer vários treinos intensos em sequência, né? O sono contribui principalmente para a imunidade. Quando a gente dorme pouco, quando a gente se alimenta mal pelo mecanismo de compensação, então a gente cada vez mais temos documentos que comprovem os hábitos, a importância do hábito no estilo de vida, o estilo de vida como viver melhor, para podermos usar o estilo de vida para viver mais, viver melhor, atividade física, o sono, a hidratação, ok? É responsável por isso, a alimentação, procura um nutricionista, procura um psicólogo, okay? Procura um profissional de educação física para você viver bem, viver mais, viver melhor. Um abraço.